Então vamos falar sobre o clássico de domingo, clássico entre Vasco e Flamengo, jogo que vai ser o primeiro confronto entre equipes grandes na temporada de 2024 e vai ser um confronto, para mim, equipes que chegam de maneiras distintas. O Flamengo vem com uma obrigação de mostrar ao torcedor, nesse primeiro jogo mesmo dentro de casa, no Maracanã, porque o Flamengo vai disputar os grandes títulos esse ano. Já o Vasco, sem o Paulinho, vai precisar mostrar que essa equipe titular está pronta para não sofrer, eu vejo dessa maneira. Mas hoje há alguns jogadores do Vasco, na minha visão, que fazem com que essa diferença entre as duas equipes se diminua. Para mim, o Flamengo ainda é bastante melhor do que o Vasco da Gama, mas a gente vai analisar então aqui no cara a cara quem é melhor das duas equipes, fazendo aqui, obviamente, uma escalação ideal que eu tracei, e até quero saber de vocês depois aqui nos comentários, você que estiver assistindo depois, você que está aqui no chat também, quem é melhor entre as posições, e aí vamos começar agora pela parte dos goleiros. Entre Léo Jardim e Rossi, na minha visão, o Rossi é mais goleiro do que o Léo Jardim, mas a fase do goleiro do Vasco, desde 2023, faz com que ele se credencie como o melhor goleiro desse confronto. Porém, vale a gente destacar aqui que no jogo contra o Bangu, o Léo Jardim também foi muito mal em alguns lances, inclusive no segundo gol do Bangu, no primeiro gol do Bangu, o Léo Jardim falhou, uma bola que foi para debaixo do braço dele, ele poderia ter encaixado a bola, mas sofreu o gol. E aí na parte da defesa é onde eu vejo que o Vasco tem uma briga um pouco maior com o Flamengo, o que não vai acontecer no ataque. Na lateral direita, Paulo Henrique e Varela, eu acho que o lateral direito do Vasco, Paulo Henrique, também tem mais confiança, é um jogador mais ofensivo do que o Varela, que hoje está tentando confirmar a titularidade na lateral direita rubro-negra. A dupla de zaga do Flamengo, para mim, é melhor do que a do Vasco. Fabrício Bruno para mim, o melhor zagueiro desse confronto, pelo que fez na última temporada. O João Vitor, que é o que vai brigar com o Fabrício Bruno ali na mesma posição, é um grande zagueiro, tá vindo do Benfica, foi muito bem no Corinthians, mas o Fabrício Bruno tem feito uma grande temporada, inclusive, na minha visão, podendo, por que não, mais para frente ter uma chance na seleção brasileira. A gente já viu o Adrielson tendo chance, já vimos outros jogadores, se ele mantiver o nível em 2024, há chances sim, por que não, sobretudo pelo fato do Dorival ter trabalhado com ele no Flamengo. Entre Medel e Léo Pereira, foi a única posição que eu coloquei empate, eu explico por quê. Léo Pereira é um grande zagueiro, um jogador técnico, cresceu bastante também nessa última temporada, mas o Medel, com 1,71 m, fazer o que ele faz é impressionante, a qualidade que ele tem de posicionamento, de leitura de jogo. Então essa posição para mim é a posição de empate. E na lateral esquerda, o Lucas Piton para mim é mais regular do que o Ayrton Lucas, embora o Ayrton Lucas seja mais ofensivo. Não acredito que o Matias Vinha vá ser titular absoluto nesse clássico contra o Vasco. Em condições normais, o Matias Vinha seria, para mim, melhor sim do que o Lucas Piton. Então, na parte defensiva seria Léo Jardim, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, o empate entre Medel e Léo Pereira, e aí o Lucas Piton contra o Ayrton Lucas, para mim o Lucas Piton. E aí no meio de campo eu separei em 3 e depois mais 3 no ataque. Entre Zé Gabriel e o Eric, né, que antes ele chamava de Pulgar, para mim o Eric é um jogador que tem o melhor passe, tem o melhor desarme, embora o Zé Gabriel também tenha tido um bom ano de 2023, mas eu fico com o chileno. Assim como entre Praxedes e Gerson, aí para mim é uma disparidade muito grande, o Gerson é mais jogador do que o Praxedes, que deve entrar como titular nessa equipe. E aí para mim é uma das mais difíceis competições nesse cara a cara aqui entre os dois jogadores, Payet ou Arrascaeta. São dois jogadores de criação, dois jogadores com características parecidas de achadas, de passe, de finalização com precisão, de movimentação entre as linhas, de receber a bola e fazer o time andar. Mas hoje, em 2024, nesse início de temporada, o Payet tem sido melhor do que o Arrascaeta e a carreira do Payet na Europa foi muito boa também. Então, eu fico com camisa 10 do Vasco, já dizendo que eu sou um grande fã do Arrascaeta. No futebol brasileiro, é claro que o Arrascaeta já jogou muito, mas muito mais do que o Payet, mas eu estou analisando então aqui por esse momento. E aí no ataque, para mim, foi uma avalanche do Flamengo, seria com De La Cruz e Cebolinha, que eu coloquei brigando contra Rossi e o David, e se fosse também com Luiz Araújo e com o Bruno Henrique do outro lado. O Flamengo tem muitas opções, assim como o Fluminense
de ataque, o que o Vasco não tem. Hoje o Vasco depende de Rossi, David, Serginho e Eric Marcos. Eu já comentei aqui que precisa se reforçar com pontos, enquanto o Flamengo tem muitas possibilidades para jogar tanto de extremos como por dentro. Então, Rossi, De La Cruz, obviamente o De La Cruz, uruguaio, Everton, Cebolinha e David, Everton, Cebolinha, e no ataque o Pedro faz um início de temporada muito bom, enquanto o Pablo Verratti não está fazendo um início de ano tão bem assim, ele que acertou a renovação com o Vasco da Gama. Então, para mim, foi um 6-4 para o Flamengo, tendo aí um empate, mas eu vou querer saber de vocês também nos comentários, depois, acabando a live, o que você achou desse cara a cara, se você concorda, se você discorda, comente aqui, participe livremente, porque isso aí, é claro, é uma estimativa, um pensamento de formações que eu acho que vão entrar em campo nesse clássico de domingo, às 19 horas, no estádio do Maracanã, e que seja um grande jogo, né? Mas a diferença, como eu comento, de organização de equipe vai ser diferente, embora o Vasco vá sofrer, para mim, sem o Paulinho.